Boa noite a todos, é com muita Boa alegria que estamos noite. aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Hoje, né, meus amigos, é a última segunda-feira do mês de junho, né, dia de São Pedro, festa junina aí, né, João, Pedro e Antônio, né? E também, né, estamos aí com meio feriado, Copa do Mundo, mas graças a Deus nós estamos aqui com o nosso evangelho, né? Ainda mais hoje com a nossa convidada, que fazia tempo que ela não vinha estar aqui conosco, e hoje ela está aqui, representando a USA Intermunicipal. Então, meus amigos, vamos seguir em frente, né, com o nosso evangelho. Como é de costume, todas as segundas a gente tem uma leitura de sensibilização que a nossa amiga Solange faz para nós. Solange, seja bem-vinda, querida. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. E é mocidade hoje, né? Isso. Hoje vamos com a mocidade. É, certinho, Solange? Certinho. Então, vamos lá. Mocidade. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, os que de coração puro invocam o Senhor. Paulo, segunda Epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Quase sempre os que se dirigem à mocidade lhe atribuem tamanhos poderes que os jovens terminam em franca desorientação, enganados e distraídos. Costuma-se esperar deles a salvaguarda de tudo. Concordamos com as suas vastas possibilidades, mas não podemos esquecer que essa fase da existência terrestre é a que apresenta maior número de necessidades no capítulo da direção. O moço poderá e fará muito se o espírito envelhecido na experiência não o desamparar no trabalho. Nada de novo conseguirá erigir, caso não se valha dos esforços que lhe procederem as atividades. Em tudo, dependerá de seus antecessores. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para viagem importante. A infância foi a preparação, a velhice será a chegada ao porto. Todas as fases requisitam as lições dos marinheiros experientes, aprendendo-se a organizar e a terminar a viagem com o êxito desejável. É indispensável amparar convenientemente a mentalidade juvenil e que ninguém lhe ofereça perspectivas de domínio ilusório. Nem sempre os desejos dos mais moços constituem o índice da segurança no futuro. A mocidade poderá fazer muito, mas que siga em tudo a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição 151, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Que mensagem linda, né, Solange? Então, Olha, para todos nós, né? Para todos os pais que estão aí com seus filhos, né? como sempre, né, muito atual. Sim, foi escrito ontem. E agora, meus amigos, né? Que nós já estamos aqui, vamos fazer a nossa vibração inicial, enquanto o seu Oswaldo está ali organizando, ele que fará a oração inicial. Vamos pedir aos bons amigos que amparem, que ilumine essa reunião, a nossa querida amiga Rutineia, que fará hoje a exposição, que ela possa ser amparada, iluminada, para poder transmitir tudo aquilo que ela planejou com tanto amor, com tanto carinho e dedicação. E a nós, Senhor, que possamos captar tudo o que ela predispôs a fazer. E assim, seu Oswaldo, faça oração para nós. Pois não. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim, seu Oswaldo. Então tá. Então vamos elevar o nosso pensamento
ao Pai Todo-Poderoso, agradecendo por mais esta reunião de segunda-feira, deste horário, e vou fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia que nos dai hoje, Senhor, perdoe, Pai, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixa cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, agora e sempre. E assim seja. Que assim seja. Muito Obrigado. obrigada, seu Oswaldo. De Agora nada. vamos convidar nossa amiga Odília, que irá fazer para nós a leitura. Opa, fiz errado aqui. A leitura do Evangelho, né, Odília? Sim. Sim. Boa noite a todos. Vamos à nossa leitura. Boa noite. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Item 10. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto a não fazer o que ele queira, o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àqueles a quem coisas se haja confiado, que mais coisas haja confiado. São Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. Item 11. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que não veem e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosse cegos, não teríeis pecados, mas agora dizei que vedes, e que por isso que em vós permanece o vosso pecado. São João, capítulo 9, versículo 39 a 41. Item 12. Principalmente ao ensino dos espíritos é que estas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique é certamente culpado. Contudo, além de o Evangelho que os contém, achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantos há que não o leem, e entre os que leem, quantos os que não compreendem. Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. O ensino dos espíritos, reproduzindo essas máximas, sob diferentes formas, desenvolvendo-as e contendo-as para pô-las ao alcance de todos. Tem isso de particular, não é circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que os recebam, diretamente ou por intermédio de outrem, pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toque o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mas culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade.
Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Às vezes a gente sabe, mas não pratica, né? Mais ou menos. Eu diria que quase sempre, né? Quase sempre. A gente tem conhecimento, sabe tudo certinho, mas parece que faz tudo o contrário, né? Mas a vida é assim mesmo, né, meus amigos? Cada dia é uma aprendizagem, né? Nós vamos aprendendo um pouquinho mais. E agora, com grande alegria, nós vamos convidar a nossa amiga Rutineia. Rutineia, seja bem-vinda. Obrigada, muito bem-vinda. Nós que agradecemos bem a sua participação aqui conosco. E hoje a Rutineia trouxe aí um tema, dar-te-á aquele que tem. E quem não tem? Todo mundo tem um pouco. Todos nós temos, né, minha amiga? Fique à vontade, que agora a sala é sua. Vou compartilhar agora para você, tá bom? Qualquer coisa, só me chama. Vou agradecer aí o pessoal da casa por me aceitar, né? A gente vai nas outras reuniões aí de vez em quando. Essa é a nossa casa de origem, na Mocidade Espírita de Franca, a casa onde evangelizei os meus filhos, né? E hoje, Maria Fernanda, a gente está indo em outra casa, né? Mas a nossa casa de origem é aí. Até a Keilinha me mandando mensagem, disse que vai ver no YouTube. Eu acho que nem está passando no YouTube mais, tá? Então a gente fica muito feliz. Esse estudo nós começamos, na verdade, né? Porque é o tema do mês, né? No outro mês, com muitos os chamados e poucos os escolhidos. E eu sempre faço referências, né, à nossa escola, que foi a Mocidade Espírita, de quando líamos os comentários do Evangelho, né? Não era nem o estudo de 1 hora, era 15 minutos que a gente treinava para hoje conseguir segurar aí esses agora, acredito que uns 40 minutos, 1 hora aí. Né? Então, foi uma grande escola que tivemos. E me lembro, assim, das vezes que esse tema tocou para mim, qual foi a minha conclusão? Né? Hoje é dar-se-á aquele que se tem, mas para mim eu já estou no segundo, porque o mês passado eu já comecei o capítulo, né? Que não há escolhidos. Não existe isso de escolhido, gente. Quando terminou lá uma faculdade de Direito de Franca, Unesp de Franca, melhores faculdades de Direito, o menino passou na OAB, ele foi escolhido. Então, eu entendo essa escolha como uma má tradução, quando fala muitos chamados, poucos os escolhidos. Porque, na verdade, eu entendo que não há uma pessoa escolhida, existe uma pessoa capacitada. Né? Deus não ia chegar lá, igual falando assim, para ser um defensor público, um advogado, vamos pensar, autorizado, né? Usando o exemplo do direito, né? Que tem a OAB. Chega lá, gente, quem quer ser da OAB? Não ia. Isso seria escolha. Não, vou escolher a Tânia, vou escolher o Oswaldo. Não, não é desse jeito. Eu preciso estar capacitado. Não é? Então Deus vai ver ali, ó, entre aqueles que estão capacitados a ocuparem determinados postos. Eu acho que Deus não chegou lá nos Cristo, nossa, quem quer ser Jesus? Não, não é assim. Jesus estava capacitado para estar ali, Gandhi estava capacitado para estar onde está, Teresa de Calcutá, todos esses líderes só estavam ali porque tinham a capacidade. Não foi Deus usando o dedo para falar, é fulano ou é Beltrano. Houve líderes que falharam em sua missão? Sim. Assim, do mesmo jeito que eu tenho a capacidade de fazer algo e falho. Eu tenho a capacidade de dirigir e às vezes falho na direção. Eu tenho a capacidade de cozinhar, mas às vezes o arroz queima. Mas eu não sou a melhor motorista nem a melhor cozinheira. Né? Então não existe a escolha, existe a capacitação, a vontade, a afinidade com um determinado projeto. Agora,
muitos os chamados e os poucos os escolhidos, começa o capítulo, depois, eu até coloquei aqui no meu, né? Que foi uma segunda parte, muito será cobrado a quem muito foi dado. Mas, é verdade, nada não nos é dado, é conquistado. Então, quando eu falo de uma responsabilidade espiritual, de cuidados espirituais, e nessa multiplicação de escolhidos, ou seja, de capacitados, eu estou falando de pessoas que receberam ali no seu processo evolutivo. Esse mundo foi cobrado, vai ser muito cobrado dos espíritas. Por quê? Porque na nossa trajetória evolutiva, nós tivemos a oportunidade de construir conhecimentos acerca da espiritualidade, da lei divina, desse contato do mundo corporal com o mundo espiritual, muito mais, de uma maneira muito mais aprofundada que em outras doutrinas. Recebemos conhecimentos acerca das causas e consequências, né, como é que fala, das nossas ações, entendendo até o mecanismo da reencarnação, com o qual muitas doutrinas nem trabalham. Então, vai ser muito cobrado de nós, porque nós tivemos essa capacitação. Então, vamos pensar lá numa indústria, em outro tipo de empresa. O funcionário que é o chefe não é aquele que teve treinamentos, em tese, né? Em tese, ninguém entra no lugar como chefe, ele vai aprender o trabalho, ou ele vai ter uma faculdade, alguma coisa a mais do que os outros, que o permite ali ser o chefe. Então, mais uma vez, cai por terra o escolhido para o capacitado. Então, ali, aquele que é mais capacitado, de repente, é um engenheiro de 23 anos. Saiu da faculdade, pegou lá a obra de um prédio de 20 andares. Aí, às vezes, até que pedreiro velho vai falar assim, né? Que menino nem sabe, porém, ele vai ter conhecimentos que estão à frente dos demais. E a gente trazendo para a nossa realidade espírita, a gente sabe que não é a idade do corpo. Às vezes a gente tem espíritos mais jovens, mais amadurecidos, e espíritos mais velhos, mais infantilizados. Então, quando eu falo que eu assumo para mim o conhecimento espírita que vem com as obras básicas, que vem com os princípios, eu estou dizendo que eu sou um ser humano que tem o conhecimento sobre tudo isso. Ruth, mas o conhecimento teórico ou o conhecimento prático? Quando eu falo do conhecimento que envolve o espiritismo, nós precisamos nos entender com alguém que vai ter teoria e prática, que eu vou aprender o que está no Evangelho, no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, e vou colocar aquilo em prática. E às vezes dá conta de colocar em prática o que está no livro dos Médiuns, mas não dá conta de colocar o Evangelho. Porém, quando eu não dou conta de colocar o Evangelho em prática, eu sei que eu estou errada. Se eu sou espírita, se eu participei das lições aí que tivemos tantas vezes naquela casa espírita, que todo mundo tem casa hoje, né, gente? Ninguém tá lá. Aí, né, igual a Tânia falou, hoje é meio feriado, a Copa do Mundo não acaba, né? Minha mãe, que já é aposentada, ela pergunta, hoje é segunda, eu falo, mãe, hoje é segunda-feira. Ela fala, mãe, como assim que hoje é segunda-feira? Né, hoje é segunda-feira. A gente não está lá no Esperança e Fé fisicamente, mas estamos espiritualmente, né? E a gente é responsabilizado. Porque mesmo que eu não consiga, às vezes, conter os meus impulsos, eu sei que eu tenho que conter. Mesmo que, às vezes, eu não consiga tratar o outro bem ainda, devido à minha falta de evolução, eu sei que eu tenho que tratar. Quando a gente estava lá na Roma Antiga, e eu falo, olha que nós somos da Roma Antiga, gente, fala a verdade que a gente foi mesmo. Sabe, lá aqueles, eu lembro que eu li um livro, eu adoro falar dos livros que eu já li. Hoje eu não tenho tempo de ler tantos assim de romance. Mas eu lembro que era a força da bondade sob as mãos da misericórdia e o amor jamais te esquece.
que dava passagem assim, de reencarnações, é o começo do cristianismo, e apareciam reencarnações de Pôncio Pilatos. E eu lembro que me chocava muito que uma dessas reencarnações de Pôncio Pilatos, ele e o seu comparsa de maldades, né, reencarnaram como pessoas com deficiência. Então, o Sulpício era uma criança que enxergava, mas não tinha braços. E o Pilatos era uma criança que tinha braços e pernas perfeitas, mas não enxergava. Então, eu fico imaginando a cena que foi colocada no livro, né? Hoje em dia tudo é tão visual, tudo é tão filme, tudo é tão imagem. Eu ficava imaginando o que era aquilo, né? Um ia na frente, sem braço, e o cego punha a mãozinha, né? Eram crianças, punha a mãozinha no ombro do que não tinha braço e um guiava o outro, né? Fazia um tipo de um trenzinho. Eu fico imaginando o que era aquela cena. E em determinada passagem do livro, eles recebiam esmolas e eles precisavam ir até um tipo de um rio, de um riacho, para lavar a vasilhinha que se colocava as moedas. Gente, por que lavar? Porque as pessoas até davam as moedas para eles, pessoas com deficiência, só que elas cuspiam na vasilhinha onde eles colocavam. Gente, eu choquei, eu falei assim, não, eu lhe choquei, né? Assim, como assim, cuspia na vasilha? Na Roma Antiga, a época de Cristo, uma pessoa com deficiência era desprezível. Nem tinha outras questões aí que caberia a gente retomar alguns estudos para lembrar de como eram descartadas e tal. Fala para mim, não era nós mesmos que estava cuspindo lá na vasilha dos meninos com deficiência? Tá, aí nós vivemos aquele tempo do Cristo, nós vivemos o tempo da Igreja Católica, navegamos aí por países de todas as partes do globo e estamos aqui. Eu não sei a vida, o currículo de vocês, mas, por exemplo, eu e Tânia trabalhamos numa frente em que precisamos defender o direito à educação de pessoas com deficiência. Cabe para nós cuspir na esmola do deficiente? Mas não era nós mesmos que estávamos cuspindo esses dias? Esses dias, sim. Porém, recebemos toda uma bagagem que nos permite compreender que aqueles irmãos são criaturas de Deus, destinadas a ser luz, não importa a sua condição evolutiva, não importa a sua condição social, o seu gênero, a sua cor de pele aqui no planeta Terra. Eles merecem respeito, eu preciso tratar bem como ser humano e, se possível, fazer a caridade por essas pessoas. Não melhorou um pouco daquele que estava lá desprezando? Né? Era a gente mesmo. Naquela época, podia se cobrar da gente uma postura igual hoje, né? De repente, dar a preferencial para o pessoal. 2000 anos atrás, não. A gente não tinha entendimento. Putz, mas assim, aí a pessoa lá antigamente não tinha entendimento, matava, roubava, ficava por isso mesmo. Eu me lembro de uma outra situação que eu acho que explica isso. Não fica por isso mesmo. Não fica por isso mesmo, só que a gente é perdoado por Deus. Sabe quem que não perdoa quando a gente faz errado? A gente mesmo. Então, lembro também, lá na Mocidade Espírita, do mesmo jeito que eu fico lembrando a Roma Antiga, só que a Roma Antiga estava em outra encarnação. Né? Eu, vocês, assim, a gente estava tudo lá. Mas a Mocidade Espírita ainda era nessa, mesmo que faz tempo, né? A gente ainda estava nessa. De ter um estudo, não lembro assim com qual figurão, né? Um palestrante famoso que veio no meio de Kardec falou conosco. Na época estava se questionando muito
a questão dos abortos na China, porque estava aquele índice populacional grande, né? E ainda está. Só que hoje eu já não vejo mais como um ponto de debate, né? Os abortos, por quê? Porque lá os chineses só poderiam ter um filho. E a mulher muito desvalorizada naquele país, geralmente abortava, abandonava a menina para ter um menino, já que ela só podia ter um filho, né? Aí ela fala assim, gente, mas com quem que esse filho ia casar? Hoje a gente sabe, né? Porque hoje já deu tempo da gente casar, da gente ter filho, né? E tal. E nós perguntamos, não lembro se era o Richard Simonetti, né? Que foi falar com a gente lá na MEF e tal. Tá, mas assim, como que fica essa situação, né? Porque lá na China, as pessoas estão sendo até incentivadas a abortar, se for menina, se for o segundo filho e tal, né? A gente pode exigir do mesmo jeito. Aí ele falou assim, exigir do mesmo jeito, falou do jeito mais assim, polido. Exigir da mesma forma, não tem jeito. Contudo, aquele espírito, quando ele alcançar uma posição mais evoluída, ele mesmo vai voltar e vai pedir para expiar, de alguma maneira, aqueles abortos que fez. Né? Aquele espírito, a gente fala que é só a mulher, né? Então vamos evoluir mais um pouquinho. Aqueles espíritos, né? Porque é um grupo familiar. Que, como é que fala? Quando uma mulher aborta, um homem também está envolvido, e naquele caso, toda uma sociedade. Então, em algum momento, essa sociedade chinesa, vamos pensar assim, ela vai rever os pontos de vista desse momento histórico em que o aborto era incentivado. Né? Então, nada fica por isso mesmo. Né? Então, fala aqui que todo espírita precisa ser sincero, ele deve procurar saber se nos conselhos dos espíritos algo lhe diz respeito. Porque a gente sabe que nós somos transcendentais, que a gente não começou agora. Não tem aqui 30, 40, 50, 60 anos, né? E existe toda aí uma bagagem, né, antes dessas vidas. E aqui, quando coloca que muito será cobrado a quem muito foi dado, nós já entendemos que esse dado é construído, é vitória do espírito também, vai haver uma multiplicação dos escolhidos, que eu chamo de capacitados. Então, o Espiritismo ele vem multiplicar o número dos chamados e, pela fé facultada, multiplicará também o dos escolhidos. Chamado todo mundo é. Chamado a abraçar uma doutrina, chamado à caridade, mas escolhido no sentido de fazer parte, é só quem apresenta um determinado amadurecimento mesmo, né? Então, às vezes, a gente tá lá em determinadas situações, né? Claro que a gente tem situações que modificam totalmente ali o curso de uma encarnação, que causam um amadurecimento. Mas eu ia falar o seguinte, nossa, mas eu de repente ainda estou naquela situação em que eu vou roubar para viver, ou seja, tirar do próximo aquilo que eu não construí, que eu não ajudei a ganhar. Tá, é um nível ali de esclarecimento que a gente está. E às vezes, dentro de uma própria encarnação, a pessoa amadurece e vê que isso pode ser diferente. Agora, a gente passando diretamente para a parábola que fala: aquele que tem, dar-se-á mais, né? Aquele que já tem, ele vai receber mais do que aquele que não tinha. Aí eu lembro lá da parábola dos talentos, né? Que aquele que conseguiu multiplicar mais o que o patrão pediu, ele recebeu em dobro. Então, o que ele fala aqui? Primeiro, de conhecer os mistérios, que a vós, ou seja, a nós, foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles não foi dado. Não foi dado ainda. Nossa, quer dizer que você está falando que nós somos uma espécie muito evoluída na Terra? No pensamento, entendo que sim, porque a gente vê que aqui na Terra nós convivemos com todos os tipos de espírito. Como assim? Eu vejo, por exemplo, circulando entre a gente espíritos da natureza de um Chico Xavier,
Agora, não estou vendo nenhum assim desse naipe, não, gente. Se tiver aí, me fala onde tá, porque não estou vendo. Às vezes, igual eles falam, que Emmanuel, eu tô jovenzinho, né? Então, quando eu tiver com mais idade, Emmanuel tiver da minha idade, aí eu vou ver ele trabalhando. Mas por enquanto, não estou vendo, não. Né? Ou realmente, às vezes, não está despontando isso na figura de uma pessoa. Eu acho até muito positivo que não desponte na figura de uma pessoa, e sim de grupos e tal, né? E tem aqueles, né, igual eu falei, espíritos de grande naipe, de grande evolução, e a gente tem espíritos aqui na Terra que vivem completamente na barbárie, não é? Que a gente vai falar assim de Deus, é muito abstrato. Eu lembro quando a gente tinha um trabalho de evangelização num bairro aqui em Franca, que era muito bom, a gente tinha umas festas muito interessantes, né? Que os meninos não iam lá, não era igual quando a gente ia na nova era levar as meninas, não, gente, que ia para aprender o conteúdo, a doutrina. Maria tá indo lá na Casa Sebastiana, que elas colocam o dia de Kardec, preceitos da Gênesis, não era nada disso, não. Era uma evangelização mesmo de crianças de várias crenças, de vários tipos. E a gente fez uma vivência com os pais, né? E os pais foram sem nenhum compromisso com o espiritismo, né? Depois eu cansei, porque eu queria o compromisso com o espiritismo mesmo, mas era interessante porque eles estavam lá, se sensibilizaram, de repente a moça virou para mim e falou assim, moça, e o que é o Natal? É o dia que Deus morreu? Eu fiquei tão chocada. Como assim? Não sabe o que é o Natal? Nunca viu aquele filminho de Jesus que a gente via quando era criança? Eu lembro que a Maria era Olivia Hansen, já deve ter morrido, que já faz tanto tempo que eu fui criança e tal. Então, essa noção ainda está muito distante. Do mesmo jeito que lá na Roma a gente cuspiu na esmola da pessoa com deficiência, hoje um está cuspindo na cara do outro, está riscando, está não sei o quê. Por quê? Porque ainda não tem essa consciência de Deus, de si, do próximo. Então, realmente, quem já consegue compreender, pelo menos, que na teoria o que é isso, está um passo à frente. E quem consegue compreender na prática, então, está quase deixando a Terra. Quase deixando a Terra, assim, para lugares mais evoluídos. E aí, a gente vai entrar num outro ditado que eu gosto muito, né? Você quer dar uma coisa para fazer, você quer que saia, você dá para quem não tem tempo. Por quê? Porque aquele espírito que já se organizou, que já sabe lidar com essas tarefas, eu não estou falando assim aqui na posição de chefia, não, aquele produz mais, aquele é qualidade total, não. Mas aquele que realmente consegue servir de acordo com o que é proposto, ele vai receber mais trabalho. Enquanto aquele que está engatinhando, né? Lembra lá na parábola dos talentos? O que tinha um, só conseguiu um, ele vai receber mais um. Porque no dia de hoje, é isso que ele está dando conta. Não adianta se colocar 5 para aquele que só dá conta de um. Ruth, ele não tem que superar seus limites? Tem, mas ele não vai fazer 5, ele vai fazer 2. E aquele que já tem, ele vai ficar na abundância mesmo. Mas o sentido, o seguinte, ele já caminhou o suficiente para conseguir fazer mais. Eu lembro que uma época, assim, né, quando a gente estava como evangelizadora de crianças, é um trabalho que faz tempo que eu não faço. Tempo assim, quanto tempo? Uns 6, antes da pandemia, que a gente foi a Sacramento, conheceu o trabalho lá da equipe da Dona Alzira. Hoje eu sei que eu acho que é os filhos que estão mais à frente, né, o Saulo, a Francine. E eu lembro que a pessoa que nos levou falava assim, Ruth, aqui você não tem noção. Esse pessoal trabalha de segunda a segunda, fazem caridade todos os dias. Beleza? Eles já faziam, né? Então, se tivesse alguém necessitado, ou da caridade moral, eu entendi lá que o negócio andava em todas as áreas mesmo, né?
que eu fui naquele encontro de evangelizadores, uma experiência diferenciada. Então, aquele pessoal que já está nessa condição, ele vai multiplicar aquilo que ele faz. Agora, eu estou tirando a pessoa lá do baile funk. Aí o povo fala, Ruth, o que você tem contra o funk? Eu, nada, se for funk do abacaxi, eu até canto. Funk do abacaxi é para criança, viu, gente? É bonitinho mesmo, eu até canto junto com os meninos. Mas eu tô falando do baile funk no sentido pejorativo, né? De repente ter as músicas de baixo calão, de ter a promiscuidade durante o baile, né? Lá no batidão. A pessoa ali, ela tá na época das sensações. Então, ela não vai conseguir ter sentimentos o suficiente para fazer um trabalho como se faz lá em Sacramento. Putz, você está duvidando da pessoa. Não estou duvidando que tenham pessoas de bom coração, pessoas que queiram bem o próximo, porque bondade, gente, não é privilégio de espírito, de espírita, como é que fala? Bondade, caridade, né? Outras pessoas que estão mais sensualizadas, que estão mais ligadas à matéria também querem o bem do outro, às vezes até mais, certo? Porém, como a pessoa está mais ligada às sensações, e quando eu parto para um trabalho de caridade, eu estou mais ligada aos sentimentos, talvez não vai ser ali que ela vai se engajar. Então, se Deus mesmo, na sua equipe, ele tem um trabalho para ser dado, ele vai dar para quem? Como assim Deus dá o trabalho? Eu adoro aqueles livros do André Luiz, né? No Mundo Maior, Os Mensageiros, Missionários da Luz e tal. E vocês já repararam como que funciona? E agora tá saindo uns filmes, mas eu tô ficando chateada, porque põe nos canais que a gente não tem, né? Porque eu não pago todos os canais, né? Porque eu quase não tenho tempo de ver. Não vai para o cinema, não vai para o lugar e tal, né? Repara qual que é a lógica deles, né? Tem uma situação, um problema acontecendo com alguém aqui na Terra. Alguém ora, uma equipe lá do alto se mobiliza para resolver aquele problema. Né? Então, lá no alto tem equipe de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é coisa. Que equipe que Deus, vamos pensar assim, ele diretamente não faz isso, tem seus emissários, vai mobilizar aquela que já está capacitada. Ele não vai escolher a equipe. Vamos acabar com esse negócio de escolher, que parece que é privilégio. Ele já vai olhar quem já está a par do assunto, quem consegue ter uma solução. Então, a gente volta de novo nos muitos chamados e poucos escolhidos. Então, ali, poucos grupos, lá nos livros lá do André Luiz, era um grupo que aparecia para cada situação, né? Aí tinha aqueles que eram mesmo trabalhando o livro inteiro, são vários, né? Mas era aquele que já tinha aquela condição. Então, dar-se-á mais para aquele que tem, porque ele vai ter mais trabalho, porque ele já mostrou a capacidade de resolver. Ué, mas Deus está poupando o outro? Não, não está poupando o outro. O outro grupo ali que está menos evoluído nessa área, que está mais materializado, mais sensualizado, ele vai caminhar conforme a perna dele dá. Ele vai resolver menos problemas, problemas de menos complexidade. Não é porque não quer, é porque ainda não dá conta. Não é verdade? É a mesma coisa, assim, né? Quando a gente pega aquelas mãezinhas da creche, né? Pega que eu falo assim, conhece, né? Então, são moças ali de 22, 23 anos, até menos, com filhos de 4, de 3 e tal. O problema que ela vai dar conta de resolver é o problema de um bebê, de uma criança pequena. A própria natureza não permitiu que uma moça de 22 a 23 anos tivesse um filho adolescente e resolvesse problemas da complexidade de um adolescente. Então, cada um é conforme sua maturidade. E o trabalho vai procurar quem já tem condição de atender. Então, é colocado aqui, ó. Aquele que recebeu é aquele que possui.
Então, vamos pensar. Aqui é igual um emprego mesmo, ó. Tem que ter um currículo, né? Que jeito que é esse currículo? Então, quem recebeu o trabalho, né, para trabalhar eu na obra divina, primeiro, a base é receber a palavra divina. Ou seja, aquele que recebeu, ele possui sentido dessa palavra. Eu recebi aqui o evangelho e eu consigo trazer ele para a minha vida pelo menos um pouco. Né? Eu estava discutindo aqui com a Maria Fernanda aquela questão assim, dela, mãe, mas que é isso? Perdão 70 vezes 7? Né? Então ela já recebeu essa informação. Né? Minha filha fez 13 anos. Então ela recebeu a informação de que eu preciso perdoar. Os 70 vezes 7, não sei se ela está entendendo assim ainda não, aquela 70 vezes 7 e fez a conta. Né? Para 13 anos é muito, mas a palavra já foi plantada. De repente, daqui uns dias, quando ela tiver 20, aquilo já digeriu de alguma forma e formou a base. Depois que eu tenho a base, que é a palavra, de repente eu tenho a palavra aqui, mas eu ainda não estou praticando, não, estou só sabendo. Estou só sabendo que tem que amar o próximo, como a ti mesmo, né? Mas nem sei se eu estou me gostando, como é que eu vou gostar do outro. Estou só sabendo, mas eu já digeri aquela palavra. Então, depois de eu digerir aquela palavra, o segundo nível é tornar-se digno, não é? Porque recebeu, a gente recebeu porque tentou tornar-se digno daquela palavra. Então, a gente vem na trajetória evolutiva, nós já passamos por diversas fases de canibal, de animal, passamos pelas sensações, que hoje a gente fala tanto dos nossos irmãos aí, que tem o vício da drogadição, do álcool, mas é a etapa das sensações, eles precisam sentir. Sabe lá o que a gente precisava para usar? É, nesse sentido, quando foi a nossa vez de estarmos nessa condição, então tá bom. Recebemos a palavra e nos tornamos dignos dela, a partir do momento que tentamos ali colocar em prática. E esse colocar prática, né, é conseguir receber esse amor misericordioso de Deus, nos animando nos esforços que a gente faz para alcançar o bem. Porque o bem sempre é aquilo que a gente coloca como algo a ser alcançado. E a gente não alcança ele 100% ainda. Então, essa misericórdia é justamente quando nos é reconhecido o nosso esforço dessa prática aí, da benevolência para com a gente e para com os outros. E aqui se coloca como um topo, né? Quando nós temos esforços perseverantes que atraem graças do Senhor como um imã que chama progressivamente melhor. E essas graças, né, geralmente a gente pensa muito nas coisas materiais, mas eu fico lembrando muito do Chico Xavier, né, uma pessoa que não tinha beleza física, não adianta falar que não tinha mesmo, e isso era uma tranquilidade, era uma libertação para ele, né, que já não tinha esse chamativo. Olha que benção. Ai, Ruth, o que é isso? Benção é ser feio? Nesse sentido, sim, porque se ele vem um homem muito bonito aqui na Terra, teria mais chance de se desviar do seu propósito, não é? E aí, eu olho o Chico Xavier, claro que é o exemplo que a gente tem aqui no Brasil, e vejo isso. Olha, não tinha o chamativo físico, tinha saúde frágil, estava sempre envolvido em consolações, em matar a fome do outro. E a gente for pensar com olhos materiais, gente, que vida chata. No meio da pobreza, no meio de gente morta, no meio de gente chorando. A felicidade de servir, a felicidade da consciência tranquila. E ele não veio. Agora vocês vão me corrigir, porque eu vou errar um número.
E ele não veio para fazer 30 livros e fez 400? Dar-se-á aquele que se tem. Chegou no 30, opa, acabou nada, Chico, você dá conta demais, vamos lá que você consegue. Não foi mais ou menos isso que aconteceu com o Chico? Tá, vovó. Né? Chegou no 30, não acabou não, Chico, vamos... Eu não lembro se é o 30 não, viu, gente? Eu sei que chegou no 400. Mas se o número inicial foi 30, eu vou conferir depois, que eu não programei dar esse exemplo. Então, vamos, aí já entra até em um outro conceito, né? Que passa mais um slide. Tânia, você me fala aqui até que hora pode falar, viu? O conceito. 10 minutos? Beleza. Do mesmo jeito que Deus não escolhe ninguém, nós é que vamos aproveitando as oportunidades que Ele nos dá de evolução, de conhecimento e de aplicação desse conhecimento, né, que vai resultar na evolução. Deus também não tira de ninguém, gente. Deus não tira, Deus não castiga. Então aqui fala que a justiça divina, que nessa justiça divina, Deus não retira das criaturas o bem se havia dignado a fazer-lhes. Então não é que Deus fala assim, quando ele fala que vai dar para aquele que já tem, ele não está tirando de ninguém, mas ele está vendo ali para quem que ele vai distribuir o serviço. Então, se chega uma pessoa com um aneurisma e eu só tenho um neurocirurgião lá na Santa Casa, não adianta ter 25 residentes. Vocês estão entendendo como que o negócio vai para o lado da capacitação? Não adianta ter 25 pessoas jovens ali, aplicadas, querendo fazer. Quem vai fazer é aquele, não é Deus que está tirando. É porque aquele ainda não conquistou. Mas ele está atrasado de não conquistar? Olha, a gente chega lá no pré, os meninos com 5, 6 anos de idade, eles estão atrasados por não estarem na faculdade? Não, é grau evolutivo. Né? Mas para ele não vai poder ser dado mesmo. Porque ninguém vai dar uma equação de faculdade para uma criança que está aprendendo que o 1 é 1 e que o 2 é 2. E qual que é a nossa responsabilidade humana aqui, ó? É o próprio espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar fecundando o óvulo que caiu no coração. Então, se eu estou caminhando ali conforme a minha perna dá, eu tenho responsabilidade também de não abraçar responsabilidades que eu já posso abraçar. Não é? Vou dar um exemplo simples, que antes, que eu estou vendo agora? Depois da pandemia, eu aprendi a ouvir. Como assim, Ruth, você aprendeu a ouvir? É porque, desde novinha, eu gostava muito de ler. Gostava muito de ler e tal, né? E vamos pensar, quando a gente é mais jovem, a gente vai muito aos lugares. Na pandemia, a gente teve que ficar em casa e o uso da tela piorou muito a nossa visão. Então, a gente cansa mais rápido de ler no livro. Aprendi a ouvir Haroldo, Arthur Valadares. A paixão, para mim, é o Jorge Alahá. Não é? Eu adoro as reflexões do Jorge Alahá sobre muitos assuntos, sobre a transição planetária, aquela série que ele fala sobre a vida afetiva. Então, eu estou aqui numa situação assim, né? Que eu já tenho condições, por exemplo, isso eu já procuro fazer, de multiplicar aquilo que eu aprendi e eu não multiplico. Então, é uma responsabilidade minha, porque se eu recebi, eu preciso multiplicar. Então, é uma outra vocação que a gente tem na doutrina, né? Lembrei porque eu falei dele Elahá. Porque antes as pessoas estavam tão preocupadas com isso, vou fazer, vou acontecer, vou fazer campanha, muito preocupada em atender o que é material. E precisa também, né? Porque a fome é grande. E estavam esquecendo que, de repente, eu passo tanto tempo lá fazendo a sopa e deixo minha família desamparada. De repente, eu saio para fazer a campanha, para fazer o bazar,
e não estou procurando me aprimorar. E eu já conheci muitas pessoas assim, né? Que de repente eram de muito serviço, mas eram mal educadas, né? Não tinham paciência em casa. Eu falo, por um lado, ela estava aprendendo assim a servir sem olhar a quem, mas quando olhava quem era, não conseguia. Então, uma responsabilidade também. Eu saber que eu tenho que dar atenção, eu saber que tenho que tratar bem, que de repente hoje talvez eu precise muito mais saber conversar, e a gente aprende isso muito no magistério, né? Como a gente tem precisado saber conversar com as famílias, orientar os pais mais do que aos filhos, do que de repente, olha, enfiar a mão no bolso, fazer uma doação. Então, temos essa responsabilidade também de saber que eu preciso fazer, às vezes, coisas que nem precisam que eu saia da minha casa, que eu saia do meu trabalho, e não faço. Do mesmo jeito que eu sou capacitada, né, quando eu vou atendendo os chamados, eu sou responsabilizada pelo chamado que eu não estou atendendo, né, o chamado de mãe, o chamado de filho, o chamado de esposa. De repente, eu estou lá no centro para correr desse povo tudo. Simples assim, né? Então, você valorizada de um lado, né? Que eu acho que nada é perdido, mas o outro vai ser chamado à reflexão, né? E quando a gente volta lá, essa parábola do campo, das sementes, eu lembro que outra vez eu vi a parábola do semeador. Eu falei assim, gente, isso aqui para mim é armadilha. Parábola do semeador, para mim, é armadilha, porque ela tem as suas interpretações, né? E às vezes não são o que a gente pensa. Quando fala dessa questão do campo, né, das sementes, da gente ser um campo fértil que vai receber essas sementes, vamos lembrar, primeiro, de um campo herdado. Aquele que não cultiva o campo de trabalho que seu pai lhe granjeou, o vê cobrir de ervas parasitas. Então, às vezes, aquele campo é um outro tipo de campo. Como eu falei, a família é um trabalho. Se eu não cultivar, ou seja, se eu não cuidar das relações que estão ali, não somente daquilo que é material, aquilo vai ser envenenado. Então, se eu estou falando do campo de verdade, lá, de cultivar, de plantar, de colher, se eu estou falando de um trabalho que é feito na casa espírita, ou simplesmente das relações afetivas dentro da minha casa, se eu não cultivar, se eu não trabalhar para que isso, vamos pensar, prospere, aquilo vai ter parasita lá na roça, vai ter parasita nos relacionamentos, a sua família vai ruir, você vai perder o controle. Então, eu herdei um campo. Não é aquela pessoa que herdou, eu herdei uma fábrica de herança e não gosto. Não é isso. Esse campo ele vai muito além. E às vezes é uma fazenda que você não pode vender. É algo que está com você, sua família, você não pode vender, você não pode passar para frente. Você não pode fazer de conta que ela não existe. Às vezes tem gente que até faz, né? Mas uma hora você tem que estar de frente. E essas questões são opções nossas. Não é culpa do pai, não é culpa de Deus, né? Porque não é o pai que tira colheitas que filho não quis preparar. Então, o nosso pai, pelo menos em tese, né? Porque tem pai que dá tudo que é material, mas aquilo que é do espírito, um pai não tira a colheita do filho, ele te dá a condição de plantar, ele te dá toda a infraestrutura, mas a colheita do que você plantou, ela é sua. Igual eu falei, na matéria, nos relacionamentos, nas condições de família, nas relações de trabalho. E ele fala aqui das sementes fenecidas, né? Que a falta de cuidado deixou fenecerem, que eu falo assim, como é que eu descreveria essa palavra? Deixou que se perdessem sementes que eram boas, né? Então, sementes que eram boas deixaram de produzir. Por quê? Porque elas não foram cuidadas. Então, a gente vê isso assim, né? Dentro da casa espírita,
né? De repente, um grupo que foi mal cuidado, um trabalho que foi mal direcionado, em casa, nas relações afetivas que você tem na sua casa, com pais, com filhos, irmãos. Então, aquilo que era para fazer progredir, aqueles seres humanos aprendendo um com o outro, crescendo um com o outro, pagando as dívidas de uns com os outros, eles deixaram de produzir. E se está parado, é daqui para frente. Né? Como é que fala? Daqui para frente, no sentido assim, ó, de que se parou, uma hora você vai ter que retomar esse trabalho. E a responsabilidade pessoal. Não se pode acusar o pai por nada produzirem as sementes. Então, se eu estou aqui nessa encarnação, eu não caminhei conforme o combinado, eu não estou levando aprendizados, eu não posso responsabilizar meu pai que está no céu. Porque eu tive oportunidades. De repente, não era as que eu gostaria, mas nós tivemos oportunidades diversas de evoluir, de prosperar espiritualmente. Talvez o prosperar materialmente não tivesse previsto para essa encarnação. Então não adianta falar assim, nossa, Deus, que vida o Senhor me deu. Porque a vida que Ele me deu, eu teria que fazer prosperar, eu teria que fazer melhorar, eu teria que pagar os meus débitos e sair aqui no saldo. E muitas vezes não soube usar as oportunidades que tive para isso. Então, não sei se faz perguntas, colocações, mas eu agradeço por vocês esse espaço e eu gosto muito desse tema do Muitos Chamados, Poucos Escolhidos, por isso. Porque ele vem mostrar, olha, não é Deus que está apontando o dedo, não. Né? Ontem a gente estava escutando, eu com a minha mãe, com a minha filha, aquela música que fala, muda minha história, renova minha pedra, né? Que é evangélica, que é um outro ponto de vista. E a gente sabe que não é ele. Ele já nos ampara na nossa criação. E é a gente que tem que se chamar pelo nome e se colocar na condição de escolhido. Porque um escolhido é um capacitado. Né? Agradeço antes que eu comece a falar de novo. Estou falando sozinha. Tá, não, a gente está aqui ainda. Eu estava aqui refletindo, porque de repente a gente fica ali pensando, nossa, mas ele vai tirar, dar-se-á, aquele que tem, tudo. Mas a gente tem que procurar, a gente que tira as coisas da gente mesmo, né? Mas foi muito bom, Rutinete, foi bem filosófico. Adorei. Não, eu sempre adoro vir, né? Fico apreensiva que ainda lê o Evangelho, parece que demora um pouco, mas a gente se encontra aí no tema, né? Vai relembrando aquilo que estudou. E eu agradeço mesmo a acolhida, viu? Nós que agradecemos, Meio Rutinete. distante, mas eu me sinto muito próxima. Nós que agradecemos, foi muito bom. Que Jesus, Maria Santíssima, a equipe do senhor José Marcos Garcia, Eurípides Barçanufo, continue te amparando, iluminando, você continuar aí com o Evangelho por muitos e muitos anos. Eu estava lá, estava nos bastidores, eu sou netinha, você já está de netinha aí, Rutinéia? Já. Eu já tenho casado, eu já tenho que estar na faculdade, para mim tá ficando só Maria Fernanda. Ei, Rutinéia, mas tá bom. Tá ótimo. Tá construindo, tá acabando de semear suas sementes, né? Mas é muito bom. Gratidão, querida. Agradeço a Uzi, né, por sempre estar aqui conosco na última semana, né? E a gente, do mês, de cada mês, e a gente vai firmes e fortes aí, né? E a Rutineia falou do Elahá, e nós teremos Elahá no mês que vem, né, Rutineia, aqui em Franca? Eu não lembro o dia, depois eu coloco. Eu acho que é no dia da avó mesmo, 25, 26 de julho. É na semana regional, né? Sim. Então, mas depois eu vou colocar lá no grupo, que eu vi o 25 dá no sábado. É no sábado? Aí.
Então, para quem gosta de Elahá, já vai marcando aí na sua agenda, dia 25 de julho, um sábado. Gratidão, Rutineia. Fica conosco para o nosso encerramento agora. Lembrando a todos que na semana que vem é a primeira semana já de julho, meus amigos. Já vamos estar no segundo semestre. Daqui a pouco nós já estamos aí no Natal novamente. Como o tempo está passando, né? Graças a Deus. E a gente está podendo, né? Ir vivenciando, adquirindo mais experiências, desenvolvendo as nossas habilidades, para a gente continuar caminhando aí para frente e para o alto. Então, como eu estava dizendo, a semana que vem é a primeira semana, e nós teremos aqui conosco a nossa amiga Valdete, com o Céu e Inferno. Se eu não estou enganada, é os espíritos suicidas, né? Na segunda parte, eu acho que será os suicidas. Então, fica aí o convite. E agora, meus amigos, vamos para o nosso momento final, enquanto o Adalto está ali organizando. Vamos agradecendo muito a Deus por mais esse dia. Como esse dia foi importante para cada um de nós. Quantos aprendizados tivemos, e muitas vezes a gente não dá o devido valor, porque cada dia temos um aprendizado, temos o fortalecimento de alguma das nossas habilidades para o nosso crescimento espiritual. Por isso, agradecemos, Senhor, agradecemos a equipe do Senhor José Marques Garcia, juntamente com a equipe espiritual de cada lar que aqui está conosco, que nos assistirão posteriormente. Cada lar é visitado, levando esses fluidos benéficos, né, para a fluidificação das nossas águas, onde são colocados esses fluidos que refazem o nosso corpo perispiritual e o nosso corpo material. Rogamos, bons amigos, essas energias para que possamos ter ânimo, força, coragem e principalmente muito amor para continuarmos a nossa caminhada. Abençoe, Senhor, a todos os nossos entes queridos, desde os mais próximos como os mais distantes e os que estão no plano espiritual. Abençoe, Senhor, os nossos irmãos que perambulam pelas ruas, que estão sem o norte. Abençoe os que estão nos hospitais, nas casas de saúde, os que estão nos presídios, Senhor, nos lares de idosos. Abençoe as crianças, para que elas possam, Senhor, serem direcionadas para o caminho do bem, do amor e da fraternidade. Seu Adalto? Seu Adalto, pode fazer a oração para nós? Sim. Pai nosso que estais no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéu, santificado Senhor, seja seu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o seu reino de bondade, de paz e de caridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o seu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito da luz do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os delitos escabrosos de passados tenebrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos,
a amar os nossos irmãos que andam distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra-nos a alma do erro, deste mundo de desterro, distante da sua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do seu amor. Que assim seja, Senhor Jesus. Que assim seja, seu Adalto. Muito obrigada, meus amigos. Obrigada mais uma vez, Rutineia. Um beijo no coração de todos. Uma semana com muita paz, com muita luz e com muito amor. Fiquem com Jesus e até a próxima semana, se Deus quiser. Muito Que assim obrigada, seja. meus amigos. Gratidão.